Pessoal, estamos já a começar, por isso fica atento, vão passar aqui as formas como tu podes ser bênção para nós, ofertando para a nossa igreja e também como a igreja pode ser bênção para ti, por isso fica atento, até já! Da escuridão, luz vem o mundo abrir. E ao teu falar, galáxias incontáveis a surgir, planetas se formaram ao te ouvir. Se as estrelas te exaltam, eu farei. O que fazes, vejo o teu coração. Cada estrela é um sinal do teu perdão. E se a criação te adora, eu farei. Sim, eu farei. Deus de promessas, não falas em vão, a tua voz tem poder. Quando tu falas, tudo no mundo segue o som da tua voz. E ao teu falar, criaturas incontáveis a surgir, crescendo e seguindo o teu querer. Se nelas te revelas, eu farei. No que dizes, vejo o teu coração. E em cada céu a tua graça tens. E se a criação te segue, eu farei. Sim, eu farei.
Vejo teu amor em toda a criação. Cada parte desenhada pela tua mão. Se escolheste entregar-te, eu farei. Vejo teu amor em cada filho teu. Precioso, salvo no teu sangue tens. Se por elas deste a vida, eu farei. Sei que o farias uma e outra vez. Tua graça não se pode entender. A ninguém, Jesus, tu deixarás para trás. Boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Mais uma vez estamos juntos para ouvir a mensagem, a palavra de Deus, e que eu acredito que é a palavra de esperança, de transformação para a nossa vida. Tem sido uma semana muito trabalhosa, tenho trabalhado muito esta semana, então estou assim com uma cara assim meio cansada, mas é só mesmo por falta de descanso. Mas acreditamos que Deus trará descanso no seu tempo. É tempo agora de trabalhar muito, de muito esforço, mas acreditamos que Deus irá cuidar. Espero que vocês estejam todos bem nas vossas casas, que as vossas famílias estejam bem. E para mim é um prazer mais uma vez ter esta honra de partilhar com vocês a mensagem, e agradeço-vos pelo vosso tempo tão precioso, por disponibilizarem para ouvir. E nesta tarde, como sempre é nosso hábito, nós antes de começar a partilhar, nós temos uma palavra de oração e vamos orar, vamos pedir a Deus que Deus nos possa dirigir neste tempo, também. Amém. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado porque sabemos que tu cuidas de nós. Obrigado porque sabemos que no meio da tempestade, Senhor, tu estás connosco. E sabemos, Deus, que mesmo quando as coisas estão difíceis, quando às vezes as notícias são más, nós sabemos que as boas novas, Senhor, elas vêm de ti, Senhor, e que a salvação está ao alcance de todos, Deus. Deus, nesta tarde eu oro para que tu manifestes o teu poder. Deus, neste tempo, Senhor, cada família, cada pessoa que está a ouvir esta mensagem, está ligada connosco, Senhor, pela internet, tu possas falar ao seu coração, Senhor, possas tocar no seu coração, Deus, e fazer com que a tua palavra possa trazer transformação, Deus. Deus, eu oro, Senhor, nesta tarde, Deus, sabendo que tu nos amas, sabendo que nós somos importantes para ti, Senhor. E Deus, e tens um propósito para as nossas vidas, Senhor. Eu oro para que possamos entender todas as coisas, Senhor, para a tua glória, Deus. Eu oro por mim, tu conheces as minhas limitações, as minhas dificuldades, mas Deus, eu oro para que, como um simples instrumento nas tuas mãos, tu possas me usar para partilhar a tua mensagem nesta tarde. E cada um possa ser abençoado. E toda a honra e toda a glória sejam dados a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é fantástico, não é? Hoje eu queria partilhar algo que Deus tem falado ao meu coração e nestes tempos, tanta informação, tanta coisa, e Deus tem falado acerca de algo, da forma como nós nos vemos. E há uma frase que eu quero que vocês memorizem: nós somos, ou seja, a forma como eu me vejo é aquilo que eu sou. Resumidamente, eu escrevi aqui: és como te vês, ou seja, tu és como te vês. E vivemos em tempos de muito egoísmo, em tempos em que as pessoas se autopromovem, auto-exaltam-se, e normalmente nós temos uma tendência a extremos. O que é isso? Essa tendência é que há pessoas que têm aquilo que elas se veem em si próprias, sentem-se como insignificantes, como não valem nada, como não têm valor algum, não têm capacidade. E depois há outras pessoas que se calhar não têm capacidades mesmo, mas acham-se que são a última bolacha do pacote. Se calhar vocês conhecem pessoas assim. Mas a Bíblia nos ensina a nós termos a visão de nós somos, mas pelos olhos de Deus. Mas eu queria-vos aqui partilhar um
um texto, um episódio que nós conhecemos em Números. Vocês conhecem quando o povo de Israel estava no Egito e eles mandaram 12 espias, e esses 12 espias foram ver a terra prometida, e eles foram 12, 10 vieram com uma opinião e outros 2 com outra. Então, esses 10, quando chegaram perto de Moisés e falaram, de facto a terra era boa, que tinham coisas muito boas, mas que tinham lá uns inimigos muito grandes. Então, há uma expressão que eles dizem em Números, capítulo 13, verso 33. Ele diz assim, vamos ver. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Então o primeiro ponto que eu quero partilhar convosco é que a maneira como nós nos vemos, ela é imitadora. Ou seja, às vezes nós olhamos para as coisas à nossa volta, olhamos para aquilo que nós começamos a criamos uma ideia de nós próprios. Nós temos tendência a nos desvalorizar, a desvalorizar aquilo que nós somos, ou a valorizar em demasia aquilo que nós somos. E quando nós procuramos dar valor àquilo que não tem valor e tirar valor àquilo que tem valor, nós logo limitamos a nossa vida. Então, quando criamos uma imagem baseada em nossos próprios pensamentos, nas capacidades próprias, temos a tendência a limitar a nossa vida. Sabem, Deus tem uma capacidade de potencializar a nossa vida de forma tremenda. Então, estes homens, eles olhavam, eles já viram o que Deus tinha feito com eles, já viram que Deus os tirou do Egito, já viram que Deus cuidou, direcionou-os pelo deserto, não é? Ou seja, mas eles chegaram lá e estavam-se a olhar pelos seus próprios olhos e pelos olhos dos outros. E eles viam-se como gafanhotos, ou seja, eles estavam... Porquê? Porque a mentalidade deles, eles foram escravos de outro povo, e a mentalidade de pequenez, a mentalidade de coitadinha, a mentalidade de fraco, a mentalidade que não conseguiam mudar as circunstâncias, as coisas, já estava com eles. E sabem uma coisa? O gafanhoto, se nós pensarmos onde é que é o lugar do gafanhoto é no deserto. E o facto de estes homens terem sentido um gafanhoto, eles acabaram no deserto, que eles não chegaram a entrar na Terra Prometida. Eles não entraram na Terra Prometida, porque o gafanhoto, o lugar deles é no deserto, e foi para onde eles foram. E eu quero-vos contar algo que, eu não sei se vocês já tiveram alguma caturra. Eu tive uma caturra quando era miúdo, e gostava muito dela, e então eu tinha-lhe, normalmente eu gosto muito de andar a mexer, gostava mais quando era criança, tinha muitos animais, e hoje já não tenho, o tempo já é mais reduzido, mas eu tinha a caturra, eu punha no ombro, brincava muito com ela. Então ela tinha uma corrente, que eu tinha uma corrente para ela não, por medo que ela pudesse fugir. E eu deixava, a gaiola dela estava sempre, a parte de cima sempre aberta, nunca estava fechada, porque ela estava presa por uma corrente. E ela cresceu, eu comprei essa caturra, era bem pequenina, ela era novinha mesmo, e meti-lhe a corrente, e ela no início tentava saltar, mas a corrente puxava, e ela sabia quais eram os limites da gaiola. E eu lembro-me que houve uma altura que ela já tinha alguns anos e eu não prendia a corrente, ou seja, eu não prendia a corrente porque ela não saía da gaiola. Porquê? Porque ela, tanto tempo, ela tentou fugir, tentou saltar da gaiola, mas tinha a corrente, que ela chegou a um ponto em que ela já não saía por conta própria, em que ela pensava, não vou estar-me a esforçar para sair daqui, não vou estar, porque eu estou aqui preso. Eu estou limitado aqui. Então, muitas vezes a nossa vida, nós estamos assim. Muitas vezes nós passamos anos a tentar mudar um hábito, a tentar mudar a imagem que temos de nós mesmos, a tentar esforçamos e desistimos. Então chega a um ponto em que nós já não fazemos mais, porque tentar mudar a forma como nós nos vemos vai trazer às vezes dor, pensamos nós, porque já tentámos e era doloroso, porque depois havia frustração por não conseguir mudar aquilo que nós somos. E a verdade é que se calhar muitas vezes quando nós entregamos a nossa vida a Deus e quando nós confiamos nele, a nossa vida ela sofre uma mudança e Deus desamarra tudo aquilo que nos prende.
E Deus está à espera de nós sairmos da nossa gaiola, daquilo que nos prende, daquele pensamento mau que nos prende. Então, pensa isto para a tua vida e pensa um pouco, o que é que tu pensas? O que é que tu pensas de ti mesmo? Qual é a imagem que tens de ti mesmo? Como é que tu te vês? Qual é o valor que tu te dás? Será que estás a olhar para ti pela forma como as outras pessoas te dizem que é? Eu muitas vezes na minha vida, e é algo que Deus tem trabalhado muito no meu coração. Eu sofria muito pela opinião dos outros. Eu sofria muito. Se alguém dissesse uma coisa menos boa de mim, eu ficava mesmo a sofrer. Eu ficava mesmo angustiado. E nos últimos meses, Deus tem mudado isso do meu coração. Deus tem garantido ao meu coração o valor que eu tenho para com Ele. E esse valor não está limitado ao que as outras pessoas possam dizer ou opinar. O meu valor não está preso ao valor que as outras pessoas me dão, mas sim ao valor que Deus me dá. Ou seja, eu entendo que se calhar eu estava como aquela caturra, presa na minha própria jaula, com medo das opiniões de outros, com medo do que os outros iam dizer, e simplesmente Deus mostrou que eu não tenho que ter medo do que os outros vão dizer, e nem tenho medo se os outros vão achar que eu sou um gafanhoto, ou seja o que for, mas eu tenho de achar sim aquilo que nós vamos ver a seguir, que é a forma como nós nos vemos. Não tem de estar baseado nas nossas capacidades, mas a quem nós seguimos. Então, os outros dois espias, que tinham o nome de Josué e Caleb, em Números 14, verso 6, diz assim: E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel: A terra pela qual passámos para espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, no verso 8, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está connosco, não tenham medo deles. E é interessante que estes dois espias, e normalmente num grupo, é preciso muita coragem para tu pensares diferente. O outro grupo de 10 espias, eles que pensavam que eram gafanhotos, mas Josué e Caleb, eles negaram isso, e a forma como eles se olharam estava baseada na confiança deles em Deus. Não sei se estás a entender a diferença. Ou seja, Josué e Caleb, eles sabiam que os outros de facto eram grandes. Sabiam de facto que eles seriam fortes. Sabiam que de facto seria difícil conquistar a terra. Mas a confiança deles, a forma como eles se viam, não estava baseada nas suas capacidades, mas nas capacidades daquele que os enviou. Ou seja, que é em Deus. E é interessante que eles, enquanto que os outros sentiam-se como gafanhotos, eles diziam que nós vamos os comer como um pão. Ou seja, que eles não têm proteção e Deus está connosco. Então a certeza deles era que Deus estava com eles. E eles não estavam a confiar nas suas capacidades, não estavam a confiar nas palmas que os outros estavam a dar, não estavam a confiar somente em Deus. Ou seja, e a forma como eles estavam-se a ver era da forma como Deus nos vê. Ou seja, quando nós confiamos em Deus, quando nós avançamos com fé e confiança, nossa vida... Eu vou ser sincero, se eu tiver a contar com as minhas capacidades, se eu tiver a contar com a minha coragem, se tudo o que eu faço vier de mim, então eu vou ser o maior fracassado, porque eu não vou conseguir. Porque em muitos momentos eu sou medroso, em muitos momentos falta-me coragem, em muitos momentos eu tenho receios, em muitos momentos eu tenho dúvidas, e muitas coisas que eu faço é mesmo confiando em Deus, que Deus vai dirigir as coisas, porque não é a forma como eu me vejo, ou seja, é baseado naquilo que Deus fala para mim, aquilo que Deus fala ao meu coração. Então, e a verdade é que Caleb e Josué, para nós termos noção, foram os únicos que entraram na Terra Prometida. Todos os outros morreram no deserto. Todos os outros foram morrer no deserto. Os gafanhotos foram morrer no deserto. Mas Josué e Caleb, aqueles que realmente viam-se da forma correta, como Deus os via, como Deus queria que eles se vissem,
foram eles que entraram na Terra Prometida. Então, e o terceiro ponto é como é que eu vou mudar essa forma de eu me ver? Como é que eu vou trabalhar essa forma? É no meu coração. O teu coração reflete quem és. O teu coração reflete quem realmente tu és. Diz em Provérbios, Provérbios 27, verso 19. Diz assim: como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. Ou seja, o teu coração, ele reflete realmente quem tu és. E muitas vezes nós temos de fazer essa análise ao coração. O que é que está no meu coração? Onde é que está o meu coração? O que é que está lá dentro e onde é que ele está? Qual é a ligação dele? Ele está ligado às coisas do mundo, está ligado à opinião das pessoas, está ligado às riquezas, está ligado... Ou seja, tu és aquilo que tu possuis, tu és aquilo que os outros dizem. O que é que o teu coração reflete? O que é que está lá? A Bíblia também diz, em Provérbios 4, verso 23, diz: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja, o teu coração vai ser é a máquina, é aquilo que leva os teus passos para o caminho certo ou para o caminho errado. Se o teu coração estiver mal tratado, se estiver mal orientado, se tu tiveres pensamentos ou outros planos na tua mente próprios, egoístas, certamente a tua vida vai ficar frustrada. Mas se queres parar um rio, vamos ao exemplo, há um rio, e se tu queres parar um rio, se queres realmente parar um rio, parar hábitos da tua vida, queres parar formas de ver na tua vida, tu não vais parar o rio e andas na margem. A forma de parares um rio é ir à nascente desse rio. Ou seja, se tu queres mudar a tua vida, se queres realmente ter uma vida com propósito, não é só ires cuidando do exterior, não é só, não é tu, eu vou mais vezes à igreja, ou eu vou... Não, é cuidar do teu coração, não é? Ou seja, eu vou fazer atos de caridade, como se estivesses a tentar resolver, dar um pouco de valor, dar um pouco importância. Não, a importância da tua vida, ela vai nascer no teu coração, no entendimento daquilo que tu és para Deus, no entendimento que Deus tem para ti. E não podes. E também escrevi aqui acerca de. Escrevi assim: não, pela forma que te vês, tu não podes ser pela forma que te vês, nem pela forma que os outros te veem, mas tens de ser pela forma como Deus te vê e a forma como Deus quer que tu sejas. E a verdade é essa. Eu não sei se tu, como eu. Mas eu muitas vezes fui aquilo que as pessoas me disseram que eu era. Muitas pessoas disseram que eu não prestava. E vou-te dizer, eu já ouvi isto de gente que devia ajudar, gente que devia valorizar. Mas já ouvi muita gente dizer: tu não prestas, ou lançarem frases que em qualquer pessoa com um coração fraco podia machucar, podia destruir. Pessoas sabem às vezes palavras que são veneno. Veneno que tentam corromper o nosso coração. Tentam corromper aquilo que nós somos, aquilo que Deus tem criado no nosso coração. E muitas vezes, quando há pessoas que às vezes elas desejam ter à sua volta pessoas que enchem o seu ego. E não é o meu caso, de maneira alguma. Mas há pessoas que precisam ter à sua volta gente que enche o seu ego, a sua importância. Pessoas que os bajulem, que os exaltem, que digam as maravilhas que eles são. E essa é uma doença deste novo tempo. Mas não precisas disso para seres importante. Não precisas que ninguém te diga que tu és importante. Se tu realmente conheceres Jesus e realmente tiveres um encontro com Ele, tu vais saber o quão tu és importante, independentemente do que os outros possam dizer de ti. Se nós formos ver na palavra de Deus, homens e mulheres deram a sua vida por causa de Jesus, mas o mundo não lhes dava valor. O mundo os rejeitou, o mundo os matou, o mundo os torturou, maltratou, mas eles eram importantes para Deus. Então aquilo que tu és não tem a ver com aquilo que os outros te valorizam
ou que te digam como tu és, mas a forma como Deus diz como tu és. Obviamente que todos nós somos um todo, todos nós estamos ligados uns aos outros, todos nós precisamos uns dos outros e não somos ninguém sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Mas também a verdade é que um coração tratado, quem trata o coração é Deus, é Jesus, trata o nosso coração e nos dá a direção certa. O problema é que nós não permitimos que Deus trate o coração. E quando nós olhamos para a sua palavra e lemos alguns textos, diz em Tiago, capítulo 1, e não sei se vocês lembram-se daquele verso em que o homem vai ao espelho, diz assim, verso 22, Tiago capítulo 1, verso 22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. O que é que ele está a dizer? Ele está-nos a dizer que o espelho é a palavra de Deus. A forma correta que nos diz quem nós somos, nós encontramos na palavra de Deus, na Bíblia. E há muita gente que não lê a Bíblia, há muita gente que vai à igreja mas não lê a Bíblia. Essas pessoas, elas leem a Bíblia um bocado, elas saem e esquecem-se logo o que é que são. Eu muitas vezes, ao lidar com pessoas e pessoas cristãs, e a forma de eles reagirem às coisas, a forma de vingança, de guerrilha, às vezes, de eu quero ter a minha razão, e há momentos em que nós podemos querer a nossa razão e teremos a nossa razão, mas há momentos em que não é para nós lutarmos pela nossa razão, porque nós lutamos pela nossa razão e se calhar mais pessoas vão sofrer com isso. Então deixamos essa razão nas mãos de Deus e Deus no tempo certo, Deus vai cuidar. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos aprendendo a ser como Jesus, vamos aprender aquilo que nós realmente somos. E muitas pessoas são assim, elas não sabem o que são. Elas, se eu te perguntar a ti o que é que tu és em Jesus, qual é o propósito da tua vida, qual é o valor que Jesus te dá, o que é que Deus colocou no teu coração? Muita gente não sabe responder, porque elas não praticam a palavra, elas olham-se ao espelho, elas viram a cara e já esqueceram-se o que o Senhor diz. Elas estão na igreja, ouvem mensagens, mas elas já não se lembram das mensagens. Elas não se lembram da mensagem do domingo passado. Porquê? Porque elas não cultivaram no coração, elas não aguardaram no coração. Então, elas não guardaram a palavra no coração. E isso vai trazer consequências. Muita gente sofre de ansiedade, sofre de depressão, de tristeza. Parece que o seu humor está sempre alto e baixo. Parece que alguns dias estão muito contentes, ou dias estão muito tristes, porque elas não têm o coração tratado, não têm o coração enraizado na palavra de Deus e naquilo que Deus diz sobre elas. E muitas vezes nós precisamos de sentar com o Senhor e limpar todos aqueles pensamentos, limpar tudo aquilo que está na nossa mente, que nos está afastado do propósito de Deus. E Deus muda a nossa vida, Deus muda a vida daqueles que se aproximam dele. E Paulo dizia em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, disse: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. E é interessante, ele diz: olha, pela graça de Deus eu sou o que sou. Paulo estava a reconhecer o que era. Ele diz: eu pela graça de Deus eu sou o que sou. E Paulo muitas vezes Paulo não se valorizava. Paulo dizia: eu sou o menor dos apóstolos. Paulo, eu sou o pior dos pecadores. E Paulo, só que ele não deixava que essa opinião dominasse aquilo que Deus poderia fazer através dele. Estão a entender? Tu até podes dizer assim: olha, eu sou fraco, eu sou não sei o quê, mas isso não vai limitar aquilo que Deus pode fazer através de ti. Porque Paulo também diz na Bíblia que quando eu estou fraco é quando Deus é mais forte. Ou seja, na minha fraqueza Deus fortalece. Ou seja, e Deus, ele através das nossas limitações, ele torna-se forte, porque nós reconhecemos que precisamos dele.
E na tua vida tens de reconhecer isso. Não podes caminhar sem Deus. Não podes caminhar sem a sua palavra, sem aquilo que as promessas, sem a vida que Ele tem para ti. Porque quando nós olhamos para a nossa vida e trabalhamos muito para pagar contas somente, quando simplesmente queremos possuir coisas nesta terra, mas temos um coração vazio, pobre e fraco, porque não valorizamos, não investimos no nosso coração, na nossa vida com Deus, na nossa vida que realmente deixa uma marca, nós somos pobres de facto. Podemos ter muitas casas, muitos bens, muito dinheiro, mas o nosso coração é pobre porque nós não investimos nele. Então, por fim, queria ler outro texto que diz em Daniel, capítulo 11, verso 32. Diz, na segunda parte do texto, diz: o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Sabem? Nós somos aquilo que nós conhecemos. E se nós não conhecemos Deus, nós não seremos como Ele. Se nós não conhecemos Jesus, nós não seremos como Ele. E a forma como tu conheces Deus, com a forma como tu conheces Jesus, Deus irá mudar a tua vida conforme isso. Ele diz que o povo que conhece o seu Deus será forte e ativo. Minha pergunta é: és forte e ativo? Ou vives com medo? Ou vives com medo de um vírus? Vives com medo que a economia vá abaixo? Vives com medo do futuro? Onde é que está a segurança? Está naquilo que tu vês, naquilo que tu és, naquilo que os outros dizem de ti? Ou a tua segurança está naquilo que Deus é, naquilo que Deus tem e naquilo que Deus pensa de ti, ou naquilo que Deus vê em ti? Onde é que está a tua segurança? Então, faz esta análise a ti mesmo nesta tarde. Onde é que está a segurança da tua vida? Tu és o que é que tu és? És aquilo que te vês? És aquilo que os outros te dizem? Ou és aquilo que Deus vê e aquilo que Deus diz de ti? E como é que tu sabes o que Deus diz de ti? Na sua palavra, lendo-a diariamente, constantemente, meditando nela noite e dia e guardando-a no coração. E quando tu tiveres essa fortaleza daquilo que Deus diz de ti, no teu coração, podem vir as maiores tempestades à tua vida. E tu, mesmo que abanes, mas como nós abana, mas não cai. E nós somos desses. Podemos abanar, mas não caímos, porque sabemos a quem nós servimos. Servimos a Jesus Cristo, aquele que morreu por ti e por mim, deu a sua vida por nós, para que nós possamos entender o quão valiosos nós somos para Deus. Então, nesta tarde, não deixes que os teus pensamentos ou aquilo que os outros dizem de ti determinem aquilo que tu és, mas sim, deixa que a palavra de Deus e aquilo que Deus diz de ti determina aquilo que tu és e para o qual tu estás vivo e entendas o propósito para a tua vida. Então, que sejas como Josué e Caleb. Não tenhas medo das adversidades, nem fiques preso aos teus próprios pensamentos, mas confia que Deus está contigo e Ele vai te ajudar. Vamos orar, amém? Obrigado, Jesus, pelo teu amor, obrigado por esta palavra. Obrigado por cada um que assistiu, Senhor. Eu oro para que cada um possa ter entendido, Senhor, esta palavra, esta meditação. Ajuda, Senhor, cada um, Senhor, para que possa viver conforme tu desejas, Deus. Quando os pensamentos, Senhor, vêm à nossa mente, quando às vezes ficamos presos naquilo que os outros disseram de nós, Deus, possamos nos libertar disso, Deus. Possamos ver-nos como tu nos vês. Possamos viver conforme tu desejas e buscando a tua vontade, Senhor. Eu oro por cada um que está nas suas casas. Muitos, se calhar, estão em tristeza, em ansiedade, em frustração, porque têm perspectiva de ser algo melhor, mas não conseguem. Ou às vezes valorizam-se baseado noutros ou comparando-se a outros. Mas Deus, que cada um possa entender que tem um valor único. Deus, cada um tem o seu próprio propósito de vida e cada um tem de cumprir o seu próprio propósito. Por isso, Deus, ajuda lá em casa, cada um, Senhor,
para a tua glória, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Relembrar que alguma necessidade, algum pedido de ajuda, manda-nos, contacta-nos, está bem? E obrigado por assistir. Foi uma honra ter-te connosco, está bem? Deus te abençoe e uma ótima semana. Obrigado. Espero que tenhas gostado da mensagem do Pastor Tiago. Se estás em casa e aceitaste seguir Jesus, fica a saber que não estás sozinho, que nós estamos aqui para caminhar contigo, por isso de certeza que vai aqui aparecer as formas como podes contactar connosco. Manda mensagem, fica a saber que nós estamos aqui para ti. Também, se tiveres algum motivo de oração, da mesma forma, contacta connosco, nós estamos aqui para te ajudar, nós temos a nossa equipa de oração e vai orar por ti. Por isso, já sabes, para a semana à mesma hora e desta benção. Uma boa semana. Thank you.